Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou com o Dr. Marcelo Guimarães Moraes, advogado. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo. Meus agradecimentos aqui a você, Érica, querida amiga, e ao programa Café de Negócios. Muito bom tê-lo aqui. Prazer e tenho certeza que os nossos telespectadores vão adorar a entrevista, a sua história empreendedora e todas as curiosidades que o senhor pode aqui nos contar que se relacionam à área do direito. Imagina. Doutor Marcelo, tem uma pergunta básica que em todos os nossos programas a gente faz, que é que o senhor conte para os nossos telespectadores quem é o Dr. Marcelo. Dr. Marcelo é um advogado combativo, né? De 27 anos de formado, formei-me em 92 pelas Faculdades Metropolitanas Unidas. A minha história toda começou em São Paulo, onde eu nasci. Eu sou paulistano e de lá para cá, sempre admirando o interior, porque nós temos sítio aqui, né, no interior, e a nossa vontade sempre foi de ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Certo. Quem vive e convive em São Paulo sabe bem do que eu estou falando, né, a qualidade de vida ali é bem ruim. Então existia uma esperança nossa de a gente vir buscar uma qualidade de vida boa aqui no interior e procurar também o exercício da nossa atividade aqui. Mas isso enquanto criança, doutor Marcelo, com família ou não? Já aspirava a isso desde sempre, porque sempre, toda a vida viajávamos para o sítio, né? Certo. Em família. Então, desde pequenininho a gente vinha, eu afeto aquelas coisas da natureza, do campo, acompanhando ali a forma como se plantava, como se colhia, como se criavam os animais, pescaria. Então, a minha paixão pelo campo começou desde o princípio. Então, a minha ideia era de conciliar a advocacia, que é tanto sofrida, né, tanto dificultosa no âmbito da preocupação em atender bem, de solucionar os conflitos, com essa qualidade de vida mais light. Doutor Marcelo, gostaria de saber um pouquinho mais sobre o senhor, sobre a sua infância, para que os nossos telespectadores também saibam um pouco mais. Então, sua infância em São Paulo, quantos irmãos, doutor Marcelo? Somos 4 irmãos. 4 homens? Não, 2 casais. 2 casais. 2 homens e 2 mulheres. Eu sou o terceiro filho, né, que sempre me interessei, como estava dizendo, pelo interior, né, e a nossa ideia era de fazer, né, cursar uma faculdade de Direito, certo, mas que eu pudesse exercer a minha profissão numa cidade mais tranquila, mais agradável, com menos estresse. Esse era o propósito desde o início. Seus irmãos também são advogados? Não, meus irmãos não são advogados. Eu tenho uma pedagoga, que é minha irmã, uma psicóloga e um economista. Ah, que interessante. O único que resolveu trilhar os caminhos do direito fui eu mesmo. Só o senhor é advogado da família? Eu advogado e meu pai. Meu pai é advogado, mas ele não exercia a profissão de advogado, né? Ele trabalhava mais como consultor da indústria têxtil, era superintendente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Que interessante. E doutor Marcelo aí se forma em Direito e vem para Itu? Aí eu me formei no ano de 92, né? Me casei com a minha primeira esposa e nós nos mudamos para Itu. Numa aventura que era a propósito de praticamente toda a família, mas que eu, assim, com aquele rompante do intimorato, né, acabei vindo para cá em primeiro lugar. E logo depois veio meu pai, aí depois vieram as minhas 2 irmãs e por último veio meu irmão. Então a família toda identificou aí na minha vinda uma grande possibilidade de se mudar também. Que legal. E filhos, doutor Marcelo? Eu tenho 3 filhos, 3 filhos? Os 2 do primeiro casamento, o Vitor e o Henrique. O Vitor, meu colega advogado, trabalha no escritório. O Henrique está se formando em nutrição agora. E a Maria Júlia com 8 aninhos ainda. Talvez. A minha princesinha. Talvez advogada. Que é veterinária. Veterinária. Que é veterinária. Não consegui ainda incentivar ela a esse ponto. Doutor Marcelo, quais são as suas áreas de atuação? Eu tenho 3 especialidades acadêmicas, né, em nível de pós-graduação. Tenho o Direito Processual Civil, Direito do Trabalho e o Direito Imobiliário voltado para a área de condomínio, pela PUC, essa última especialização. E qual dos 3 para o senhor é o mais desafiador? Eu acho que o mais desafiador para o advogado não são as especializações, né? Certo. É propriamente a resolução dos conflitos. Então, um aspecto bastante importante da maneira pela qual eu decidi abraçar essa profissão se despontou ali na minha juventude. É muito peculiar o que eu vou contar e muito engraçado ao mesmo ponto,
Eu tinha aproximadamente 12 anos e eu fui à casa de um amigo que vi colecionando aquelas plaquinhas com o nome dos veículos. Ok. Então tinha lá, naquela época, vou contar um pouquinho da minha idade agora, naquela época, Passat TS, Brasília, né? E esse meu amigo colecionava, entre aspas, as plaquinhas dos carros. O senhor sabe que esses carros eu só conheço pelo YouTube. Você conhece só de ouvir falar, Pelo né? YouTube. Eu imagino. E aí eu também passei a colecionar, né? Teve um dia que eu acordei e falei, eu vou colecionar. E nesse mesmo dia que eu resolvi colecionar, entre aspas, algumas plaquinhas, eu chamei meu pai, advogado, né? Experiente, e falei, pai, eu queria mostrar para o senhor a coleção que eu estou fazendo. Ele olhou e falou assim, essa é a sua coleção? Eu falei, pai, olha que legal, né? Estou colecionando. Ele falou, então, pera um pouquinho. Foi lá, pegou o Código Penal, eu tinha 12 anos, imagine, não sabia o que era um Código Penal ainda e nem o que era um delito, né? Catou o Código Penal, sentou comigo e falou, olha, filho, você praticou foi um furto, porque você tirou do alcance do proprietário as placas de veículos que eram deles. Aonde você pegou isso? E eu tinha pego ali nas redondezas da minha casa, uma dessas placas que eu tinha pego era de um vizinho. Ele me fez ir até a casa do vizinho, tocar a campainha e devolver a placa do carro, instalar a placa do carro e pedir desculpas. Então ali começou a minha primeira consciência do que seja a prática dos bons costumes, do direito e das relações entre as pessoas. Foi por isso que eu me interessei por fazer depois, por cursar aquela faculdade que ele havia cursado antes, né? E sensacional, né, doutor Marcelo? Porque são essas pequenas coisas que faz com que a gente se torne, né, o que nós somos hoje, né? E me marcou profundamente, né? Porque eu comecei a aprender direito ali, naquela fase dos 12 anos. Né? Exatamente, que é a idade do juízo. Pois é. Doutor Marcelo, e nos conte um pouco como é esse desafio da área do direito. Como é que é trabalhar nessa área? Conta um pouco pra gente. Olha, é realmente um desafio, né? Eu costumo dizer que é um sacerdócio, por quê? Porque o nosso poder judiciário é muito moroso, né? Então, acho que o primeiro propósito de um advogado é promover o afastamento do poder judiciário. Tá. Né? Então, se é que nós temos um desafio na área do direito, esse desafio é a composição do acordo. Se nós pudermos conscientizar os clientes da necessidade de eles fazerem um olhar introspectivo sobre si próprios, né? Examinarem ali a origem de um conflito e não apenas atribuírem a outra pessoa, né? Todos os problemas do mundo, eu acho que nós estamos caminhando bem, porque se você judicializar tudo, o processo demora anos para ser resolvido, as pessoas ficam muito preocupadas, ansiosas, nervosas, às vezes deixam de dormir, prejudicam o relacionamento social por causa de uma ação judicial. Sim. Então, eu acho que o maior desafio nosso na área do direito, e é muito importante que eu esteja falando, tomara que eu impacte aí os corações dos jovens que estão pretendendo abraçar essa área, né? É promover a paz social. Eu acho que esse é fundamentalmente a nossa maior missão. A maior missão do advogado é contribuir para que as lides, as demandas, as brigas, elas sejam diminuídas ao máximo. Doutor Marcelo, e a gente não pode deixar de falar aqui que isso tudo é muito comportamental, né? Sem dúvida que é comportamental. Aliás, eu costumo dizer que o primeiro atendimento do advogado é psicológico. Eu ia falar agora isso. Né? Então, quando a gente recebe o cliente, a gente o faz assim, com aquela carga emocional, uma coisa impressionante, não é? Assim como acontece nos consultórios do psicólogo, né? Eu tenho também uma caixinha de lenços, porque isso também nos toca, nos emociona. As pessoas estão tangidas ali por problemas pessoais graves, né? Que decorrem ali dos conflitos que eles mesmos se incluíram. Então, é muito importante fazermos ali o SPA, né? Que eu costumo dizer, o sentir, o pensar e o agir. Certo. Que para a gente poder dimensionar as nossas ações, né? Ter uma ideia do que vai fazer, do que vai propor, das alternativas de solução para os conflitos. Eu acho que isso é fundamental. E o advogado tem um papel fundamental nisso tudo? O advogado, papel preponderante, né? Tem um artigo da Constituição da República, que é o 133, que diz que o advogado é indispensável ao exercício do direito, né? Da cidadania. Então, o advogado é fundamental. Sem advogado não tem ação, sem ação não tem poder judiciário, não tem juiz, não tem nada, né? Tanto que
os advogados pugnam sempre por se colocarem na mesma direção, na mesma estratégia, na mesma posição dos magistrados, né? Porque merecem tanto respeito como os magistrados, os promotores de justiça Sim. e aqueles outros artífices do direito. Certo. Doutor Marcelo, algum caso curioso para nos contar? Caso curioso, bom, eu tenho vários, né? Conte-nos um. Tem um caso bastante peculiar, né, de uma moça que chegou no escritório decidida a se separar por algo bastante grave que havia acontecido em seu casamento e ela tinha ouvido falar da minha atuação profissional num outro caso similar, parecido com o dela, e ali, naquele momento, o que eu percebi foi que, embora ela estivesse ainda muito tocada com o problema que estava acontecendo, né, muito magoada, muito aflita, ela ainda gostava muito do esposo, né? Então, naquele momento, permeou pelos meus pensamentos levar uma causa dessa adiante e fazer uma pessoa infeliz. Sim. Né? E ficamos ali algumas horas conversando, trocando ideias sobre relacionamentos, que eu acho que o advogado precisa fazer isso, né? Abordar com os clientes, principalmente os relacionamentos, que é daí que surge o conflito. E ela saiu convencida a pensar mais um pouco. Então, é praxe no nosso escritório a gente defender a não propositura de uma ação. Que Né? interessante. Então, a gente não está ali para ganhar dinheiro, a gente está ali para ganhar a alegria e a felicidade de ver uma pessoa feliz, né? Contente com a decisão que ela tomou, se isso implicar na minha não contratação, né? No não prosseguimento do meu trabalho na área do Poder Judiciário, não tem problema nenhum, eu estou contente do mesmo jeito. Interessante. E como é que o senhor vê o perfil de outros advogados em relação a isso, doutor Marcelo? A gente, pelo exercício profissional do dia a dia, né, nota que os advogados ainda estão muito carentes dessa consciência, porque são muito belicosos, né, briguentos. Mesmo nas audiências, a gente nota os colegas querendo brigar com outros colegas, quando essa deve ser um encontro de composição, né, de ajuste, porque nós estamos livres, né, daquele problema relacionado com a emoção. Os advogados precisam permear mais a razão do que a emoção, e a gente encontra profissionais despreparados, infelizmente, né, motivados para o conflito. E acho que esse é o caminho inverso do que a gente deve fazer. Certo. O caminho mais apropriado é que os advogados se encontrem, que conversem com seus clientes, que vejam a possibilidade de saírem dessa sem um desgaste que o tempo provoca, né? E o senhor tem mais algum caso curioso para nos contar? Eu posso comentar um caso pessoal meu que aconteceu, né? É difícil a gente falar dos clientes, mas recentemente eu estava trafegando por uma preferencial. Então eu vou pedir para o senhor segurar um pouquinho para que o nosso telespectador fique extremamente curioso, assim como eu estou aqui. Vamos lá. A gente ouça esse caso pessoal. Eu espero você, não saia daí. Estamos de volta em mais um bloco do nosso programa Café de Negócios e eu estou aqui com o Dr. Marcelo, advogado, que estava nos contando aqui sobre uma curiosidade e eu fiquei aqui morrendo de curiosidade de saber o que aconteceu. Conta para nós, Dr. Marcelo. De um caos que aconteceu comigo. Exatamente. Né? Trafegando por uma preferencial ali anexa à Marginal Tietê, na minha preferencial, e de repente um carro intercepta a via e eu não tive tempo de frear, porque não podia imaginar que ia cortar a via preferencial. Bati o carro fortemente contra o veículo e aí ligamos lá o pisca-alerta, estacionamos os veículos e o rapaz saiu indignado, né? Que eu tinha batido o carro nele, porque onde já se viu. Eu falei, olha, senhor, desculpe,
Primeiro que já saí do carro gravando, né? Gravando e fotografando todo o acontecido, né? Eu fotografei o meu carro, fotografei o carro dele, ele olhando aquele meu comportamento e tudo, coloquei o celular gravando no bolso, falei, olha, primeiro que eu estava numa preferencial, foi o senhor que invadiu. Certo. E depois que o senhor, por favor, tenha calma, porque nós estamos diante só de um acidente de veículos, né? Então nós temos que ver a forma como nós vamos nos compor aqui, que deve ser de maneira razoável, né? Cada um arca com o prejuízo que causou e que foi culpado por ele. E eu estou entendendo que foi o senhor que foi o culpado. Não, porque isso é um absurdo e tudo. Aí eu o deixei falando sozinho, porque tinha visto um camelô ali na esquina onde houve o acidente, e eu tinha reparado que essa pessoa, esse senhor, tinha presenciado o acidente todo. E não vi que ele veio atrás, né? E ali, quando eu estava tomando ali o nome do senhorzinho, o telefone dele e tudo, ele começou a brigar com o camelô, né? E foi aí que ele indagou. Mas o senhor é advogado, por acaso? Eu falei, puxa vida, como é que o senhor identificou, né, que eu era advogado? Eu já estou aqui colhendo todas as provas, né? E isso foi determinante no fato dele reconhecer finalmente que ele foi o culpado. Sim. Né? A própria testemunha disse que ele havia invadido a preferencial. E eu consegui, num caso pessoal, também evitar o conflito judicial. E ele acabou me pagando pelo prejuízo que ele deu. Né? Doutor Marcelo, quando consultar um advogado, qual é o momento ideal? Eu costumo dizer que tem dois, né? Certo. Pela dor e pelo amor. Pela dor e pelo amor, Então, às vezes as pessoas recebem um mandado judicial, uma citação, sim, e precisam responder, né, representadas por um profissional da advocacia. Ok. Mas eu costumo defender a advocacia preventiva, como tenho feito sempre em todos os lugares onde eu estou. Até para as pessoas lá de casa entender o que é uma advocacia preventiva. Advocacia preventiva é aquela em que você consulta um profissional antes de o problema ser gerado. Certo. Então, quando você tem alguma dúvida sobre como proceder... Elaborar um contrato. Quando você vai contratar com alguém, Tá. O ajuste de vontade entre as partes precisa ser algo muito bem elaborado e do ponto de vista formal, quer dizer, ele precisa estar escrito em páginas de um contrato assinado pelas partes e por testemunhas. Ok. Para evitar aquilo que a gente chama de disse que me disse. Uhum. Né? Então, o que a gente quer mais evitar com a consultoria preventiva, né? Com contratar um advogado preventivamente, é o conflito futuro que possa existir. Então, a gente procura mitigar todas as hipóteses de risco num contrato. E mesmo assim, ainda há divergências, há discussões Sim. no meio dessa relação jurídica que se estabelece entre as partes, né? Mas o que me causa bastante espécie é que ainda hoje muita gente acaba tendo que contratar advogado para remediar. Ah, tá. E aí recebeu lá uma ação judicial, ou então não sabia como proceder, causou um dano a alguém, Entendi. foi ele o culpado. É nesse momento que o advogado precisa pôr, não é, a questão de maneira muito clara para o seu cliente, e quando ele for o responsável pelo conflito, dizer claramente que ele precisa recuar, que nós precisamos fazer uma proposta de acordo, que precisamos ter uma alternativa para que isso não possa causar a ele mais prejuízos, né, de indenizações e coisa que o valha. Doutor Marcelo, a gente percebe hoje que a faculdade, né, dos cursos de direito aumentaram consideravelmente. É verdade. Né? Hoje a gente tem um grande número de universidades. E recentemente saiu algum comentário da possibilidade de extinguir o exame da ordem. Sim. Como o senhor vê isso, doutor Marcelo? Eu vejo com bastante preocupação, Tá. porque o exame da ordem é fundamental. Os profissionais que a gente encontra na lida do dia a dia, né, são profissionais que realmente deixam a desejar. Eu não quero aqui generalizar, porque há advogados muitíssimo competentes, sim, né? Sim. E com um pensamento muito razoável do que seja a sua profissão. Mas se não houver o exame da OAB, eu penso que isso deve desencadear uma piora muitíssimo grande de profissionais no mercado. Sim, o nível, né, a qualificação desses a qualificação, profissionais. o fato de o profissional não saber da importância do exercício de sua profissão. Sim. Recentemente eu estava lá no fórum do Tatuapé, em São Paulo, aguardando para fazer uma audiência na Vara da Família, e o Serventuário da Justiça me tomou pelo braço. Eu estava ali no corredor do fórum, o Serventuário da Justiça, eu estava conversando com as advogadas da parte contrária, né, as minhas colegas.
O serventuário da Justiça me tomou pelo braço e falou assim, doutor, o senhor desculpa, mas o senhor não pode ficar aqui no corredor do fórum. Primeira providência das duas advogadas foi correr para as salas que tinham ali, né, onde ficavam as partes e as testemunhas. E aquilo para mim foi um assinte. Por quê? Porque como é que um advogado não pode permanecer no corredor de um fórum, se é o ambiente do exercício profissional dele? Sim. Então, os profissionais de hoje não sabem de suas prerrogativas, não é? Da questão ética profissional, do exercício dos seus direitos, como é que podem defender direitos alheios, né? Então, é fundamental que haja esse melhor controle sobre o fluxo de profissionais na nossa profissão. A OAB, o exame da OAB promove isso mesmo, um exame bastante rigoroso. E o acadêmico de direito que hoje me assiste e que tem a preocupação com o exame da ordem, eu digo o seguinte, fique despreocupado se você fez a sua parte, se você estudou. Sim. Não é? Se você tem um bom propósito em relação à profissão, se você alicerçou a sua base profissional em todos os anos da faculdade, fique despreocupado, que você tem o conhecimento necessário para se formar e se tornar um grande advogado. Muito bem. Doutor Marcelo, uma das propostas do nosso programa é falar também sobre o empreendedorismo. E aproveitando, né, a sua estada aqui conosco, enquanto advogado e enquanto empresário, o que o senhor teria para nos falar um pouco sobre como é que foi toda essa... Eu sou um entusiasta da advocacia, né? Então, desde o primeiro ano da faculdade, eu já comecei a fazer estágio. Tá. Então, eu me lembro que o meu pai, por ser, na época, o superintendente da ABIT, me arrumou um emprego no departamento de RH de uma grande empresa têxtil. E eu exerci o contato com os profissionais da advocacia, com o mundo do direito do trabalho, desde o primeiro ano da minha faculdade, né? E logo que me formei, abri o meu escritório, a Advocacia Marcelo Guimarães Moraes, né, que tem por nome fantasia o Guimarães Moraes Advogados. E naquele momento eu me tornei ali um tímido empreendedor, porque ganhar dinheiro na advocacia demanda bastante experiência, as pessoas querem consultar um advogado de mais experiência no mercado, né, um advogado mais maduro. Mas eu não me intimidei, logo no início eu já abri o meu escritório de advocacia, eu tinha uma experiência aí dos 5 anos de estágio, por isso também aqui cabe uma outra recomendação aos profissionais aí, aos estudantes que busquem estagiar no ramo do direito, que façam por contribuírem com o seu aprendizado pessoal na área da execução do trabalho, isso é muito importante, né? E de lá para cá, desde 92 para cá, são 27 anos de escritório de advocacia, continuando a empreender dia após dia, porque não é fácil ser empresário, né? Ainda mais no ramo da advocacia. E ser empresário no Brasil é difícil também. E a gente tem muita concorrência, né? Sim. Embora as pessoas que vão procurar a gente façam por indicação, por confiança irrestrita na nossa capacitação, a gente continua aí com uma concorrência grande no mercado. O senhor falou algo bastante interessante, né? Que é essa questão dos estagiários. Em todas as áreas que a gente percebe, hoje em dia, eu faço parte de uma turma de que se formou e que na minha época não se exigia o estágio. Então a gente tinha outras propostas dentro da universidade e hoje praticamente todos os cursos exigem o estágio. E a gente percebe duas vertentes aí. Então a gente vê anúncios onde o próprio empresário solicita que esse estagiário tenha experiência, que é uma coisa absurda. Como a gente, né, se é estagiário, ele não tem experiência, mas a gente vê anúncios. E como você tem a outra parcela do estudante que precisa aprender, mas aí ele também não quer se colocar muitas vezes na posição de estagiário, porque daí ele entende que a remuneração dele tem que ser como um profissional. O que o senhor falaria para esses jovens, né, para esse acadêmico da área do direito, a importância de começar realmente ali do básico, né, doutor Marcelo? O que o senhor falaria para esses estudantes entenderem isso? Essa necessidade de que é importante passar por todas as fases ali, né? O que eu diria é que eles aprendam a respeitar as etapas. Sim. Não é? O tempo cura todas as feridas e não é por acaso, né? Então, a gente sai para o mercado de trabalho, logo depois de formado, querendo ganhar muito. Sim. Querendo ganhar salários grandes, né? Salários pomposos. E nós precisamos ter a consciência de que o mercado deseja pagar bem para quem apresenta experiência
né, para que essa remuneração seja justificada. Sim. Então, é importante fazer o estágio desde o primeiro ano da faculdade, eu volto a dizer isso, mesmo que estejam tendo ali o primeiro contato com o direito. Porque ali naquele momento não é o dinheiro, né? Porque ali, quem está recém-formado não pode privilegiar, não é uma boa condição financeira, tem que privilegiar o aprendizado. E que saiam para o mercado com esse propósito, né? Com esse objetivo, de angariarem experiência, para terem aí uma condição melhor depois no futuro, para poderem pensar em ganhar melhor, em cobrar melhor. Até porque eu acredito que o nome do profissional da área do direito, ele vai se despontando mediante os resultados que ele vai apresentando. Mas também ali cabe um parênteses, Érica, por quê? Porque o advogado não pode assegurar o ganho de causa. Sim. Né? O advogado precisa assegurar empenho profissional, sim. Precisa dizer que o cliente é um grande partícipe dessa vitória, sim. Porque se ele não tiver direito, né? Se ele não tiver condições, isso. E se a justiça não conspirar a favor dele, não adianta, a gente não faz milagre. Certo. Né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência para o cliente, não imaginar que nós somos os todo-poderosos ganhadores de causa, né? Que vai ganhar a causa, né? Porque muitas vezes chega nesse ponto, né? Exatamente. Eu vou te contratar porque eu preciso ganhar a causa. Exatamente. Eu não quero perder, então eu vim aqui porque eu ouvi dizer que o senhor é bom. Isso. E eu vim aqui porque eu não quero perder. Então, aí eu digo, você já começou a perder. Primeiro porque eu não sei quem eu vou encontrar do outro lado. Segundo, que eu nem entrevistei você ainda, eu não sei qual é o seu direito e não sei se a gente tem condições de ir adiante. Isso. Então eu peço a você que a gente bata o papo, que eu conheça a sua causa, o seu problema, para ver se a gente tem condições de ganhar, né? Certo. Alguma chance. Doutor Marcelo, passaria aqui horas conversando com o senhor. Uma alegria grande estar aqui com Delícia você. de papo, de conversa. Vida. Mas infelizmente, tudo que é bom dura pouco. O tempo é breve. Né? É muito rápido. Doutor Marcelo, aquela câmera é sua. Agradeça quem o senhor imagina que merece seus agradecimentos pela sua carreira, por tudo que o senhor é hoje. Dê dicas. Então, nosso telespectador está te ouvindo. Eu quero muito agradecer ao meu pai, saudoso pai, né, que contribuiu para que a primeira sementinha sobre o direito nascesse em meu coração ali, naquele momento do aprendizado primeiro, né, onde ele me explicou o que era efetivamente o direito aos 12 anos. Quero demais agradecer essa oportunidade que você está nos dando de falar do direito. Não é? Eu amo demais aquilo que eu faço, de contribuir também para essa imagem que os jovens fazem da advocacia. E agradecer ao meu poderoso Criador pela oportunidade que ele nos dá de contribuir para o esclarecimento das pessoas, né? de fomentar a paz. Eu acho que esse é o principal papel do advogado. É uma alegria demais poder advogar, então eu quero muito agradecer essa oportunidade de falar dessa minha advocacia que é maravilhosa. Muito obrigada, doutor Marcelo. Muito bom tê-lo aqui. Quero agradecer você que ficou conosco até agora. Tenho certeza que você pôde aí se inspirar na história do doutor Marcelo. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.